dados são o novo petróleo. Essa frase foi dita primeiramente pelo matemático londrino Clive Humb. Ele era especialista em ciência de dados. Essa expressão acabou se tornando um mantra que vem sendo repetido exaustivamente e teorizada incansavelmente. Mas a prática não tem acompanhado tanto a teoria, especialmente no meio jurídico, onde o uso de dados ainda é bastante precário. Se você quer entender como utilizar dados na advocacia, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender bastante coisa. Olá, que bom ter você por aqui. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você que buscam informações sobre Direito 4.0. Eu sou Tarso Strutzel, esse é o meu canal para falar de inovação e advocacia na era digital. Bom, tecnicamente, a metáfora que eu falei lá no início, na verdade, ela até já perdeu sentido, né? Porque o petróleo é um recurso finito, enquanto dados nunca param de se expandir e de crescer. E segundo, porque o petróleo já não é mais a matriz energética mais valiosa, tem outras matrizes energéticas surgindo, enquanto que dados continuam sendo muito valorizados. E nos últimos anos, as oportunidades com o uso de dados vêm crescendo exponencialmente. Só que na prática, são poucas as organizações que realmente utilizam dados em alto nível de maturidade. Nos escritórios de advocacia, então, a realidade não é tão diferente. Então, vamos falar dessa aplicação do Direito 4.0 que tem um potencial estratégico enorme para escritório de advocacia, que é a jurimetria. Antes de ir direto ao ponto, é importante contextualizar alguns conceitos. O primeiro deles é Legal Analytics, que é uma aplicação do BI diretamente e especificamente no direito. É um conjunto de processos, métodos e tecnologias para coletar, armazenar e organizar dados. É importante você entender, né, um pouco mais a fundo sobre Legal Analytics, então dá uma olhada aqui no meu canal que eu já tenho outro vídeo falando dessa disciplina. Então vamos lá direto ao assunto deste vídeo, que é jurimetria. De acordo com a definição da ABJ, né, Associação Brasileira de Jurimetria, a jurimetria é a disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos, das decisões judiciais e dos fatos jurídicos. É um método que proporciona condições de análise descritivas, diagnósticas e preditivas mais profundas. Então, traduzindo isso para termos mais básicos, a jurimetria é como um conjunto de técnicas e métodos para utilizar a estatística aplicada ao direito. Essas estatísticas coletadas são dados coletados, né, de doutrinas, de jurisprudência, súmulas, diversas decisões de litígios anteriores que vão servir para estimar resultados e mapear probabilidades em processos jurídicos futuros. Então, um exemplo, se você conseguir juntar dados de um juiz X da comarca Y que tem Z decisões no sentido tal em processos de natureza tal, né? Você percebe como você pega uma série de dados diferentes, né? São cruzados esses dados diferentes para se chegar a dados, informações e conclusões mais específicas. Então, quando a gente fala de estatística coletada de doutrinas e de jurisprudências, basicamente a gente está falando do Big Data, né, que é o grande volume de dados que estão disponíveis nos canais digitais. Então, é praticamente um grande vademecum digital, né, todo esse grande volume de dados especificamente do meio jurídico. Esse imenso volume de dados é a matéria-prima essencial, né, para análise de dados da jurimetria. Desde o início da digitalização do judiciário brasileiro, já se contabiliza mais de 90 milhões de processos ativos e cerca de 1 bilhão de ações judiciais históricas que já foram digitalizadas. Esse volume de processos já é possível de ser consultado e faz parte, né, desse Big Data jurídico que eu estou dando como exemplo.
Obviamente, é verdade que esses dados não são todos estruturados e nem todos se encontram numa base única. Existem hoje pelo menos 3 sistemas diferentes que são utilizados, né, para peticionamento. Então, esse é ainda um entrave para se aplicar a jurimetria em todo o potencial dela. De qualquer forma, já existem muitas informações que podem ser utilizadas. Uma vez que cada processo possui, né, particularidades e os próprios magistrados possuem suas características, nunca vai existir uma certeza absoluta. Então, a advocacia contenciosa continua sendo uma atividade meio, que não tem garantia de resultados. Então, é importante que isso fique bem claro. A jurimetria ela não tem a intenção de ser, de cravar coisas com certezas, entendeu? São probabilidades. Então, só que com essa imensa base de dados pesquisável, a jurimetria vai ter um raio-x muito mais preciso de decisões de cada tribunal, de cada magistrado, cidades, comarcas, tipos de causas, enfim, todas essas qualificações, né, que são as dimensões na estatística. Pelo menos é um raio-x muito mais confiável do que pessoas, do que seres humanos conseguiam levantar fazendo um trabalho de pesquisa manual, né? Por quê? Essas previsões elas têm um índice elevado de acerto, porque elas são feitas com mecanismos, né, ferramentas que usam inteligência artificial para buscar todos esses dados e fazer esses cruzamentos. Por isso que elas podem apontar tendências reais e aí sim colocar o advogado numa situação privilegiada para embasar estratégias de ação. A aplicação da estratégia a partir dessas previsões jurimétricas é ainda, obviamente, um assunto volátil, afinal, a estratégia também não é uma ciência exata. E os caminhos, as possibilidades a serem escolhidas dependem muito das experiências, do estilo de cada advogado, do estilo do escritório, enfim. Então não é porque a tecnologia está disponível que vai ser fácil e simples de usar. Ou que vai ser uma receitinha de bolo pronta e que serve igual para todo mundo. Não é assim que funciona. Então, dessa forma, cada advogado vai precisar aprender a usar a ferramenta, né, as técnicas da jurimetria, de acordo com as suas próprias características operacionais e estratégicas. Então, as tendências apontadas pela jurimetria elas podem servir como um norte para adotar posturas mais contidas ou mais agressivas em cada causa que tiver sob o patrocínio desse jurista, de cada jurista. Um ponto importante aqui a ser especulado pela jurimetria é quanto tempo pode durar um processo, por exemplo. Analisando as decisões anteriores do magistrado, fica mais fácil optar pela conciliação prévia ou pelo litígio, e com isso não perde tempo em longos processos que às vezes não vale a pena, né? Gera mais gastos e fica muito estendido o prazo de decisão. Um outro exemplo, também é possível antecipar o valor de indenização por danos morais, quando se conhece as decisões do juiz, né, que vai julgar aquele processo. E aí dá para saber se esse valor está dentro da média aplicada por aquele magistrado. Então, as decisões sobre ajuizar um mandado de segurança ou agravar uma decisão proferida também podem ser tomadas a partir de tendências apontadas pela jurimetria. Isso que eu estou dando aqui são alguns exemplos, alguns pouquíssimos exemplos práticos da aplicação de jurimetria. Você percebe como ela proporciona só de conhecer essas informações, essas previsões, essas estimativas, você já tem um norte muito melhor para tomar decisões estratégicas sobre como impetrar aquela causa. É completamente diferente de fazer isso no achismo. Uma outra aplicação, por exemplo, algumas bancas estão usando a jurimetria, essa é bem interessante, na definição de perfil de cliente para prospecção. Olha só, as pesquisas de jurimetria podem apontar quais áreas do direito estão sendo mais demandadas por determinados tipos de empresas, né? Empresas num determinado segmento. E aí, com isso, o advogado consegue entender se essas empresas estão alinhadas com o perfil de cliente que o escritório está buscando. Isso é bem interessante. Esse tipo de informação te interessa? Então,
te aconselho a se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de outras informações parecidas. O Legal Analytics, como eu falei, a jurimetria faz parte de Legal Analytics, né? Então o Legal Analytics muda completamente o modo de advogar. E não pensa que isso seja antiético, né? Usar esses dados não é antiético. Na realidade, a jurimetria auxilia o Poder Judiciário no sentido de proporcionar mais agilidade, mais celeridade e principalmente padronização nos julgamentos. Quando o processo está corretamente embasado em decisões prévias, isso ajuda muito o trabalho do magistrado. Então, as oportunidades com o uso de dados vão continuar crescendo exponencialmente nos próximos anos, porque a profusão de dados e a disponibilidade de dados é cada vez maior. Então, essa prática ainda é incipiente no mercado, mas o potencial de uso vai se ampliar bastante com a digitalização plena dos tribunais e principalmente com o barateamento e acessibilidade das ferramentas e das tecnologias. Vai ficar fácil para escritórios de todos os portes conseguirem utilizar a jurimetria. E aí, no seu escritório, como você está lidando com dados? Você tem planos? Você vai deixar que essas informações, né, todos os dados, informações que podem ser utilizados, você pensa em utilizar isso para melhorar suas estratégias? Aqui nesse canal eu já tenho outros vídeos falando sobre jurimetria, sobre Legal Analytics e continua seguindo, né, principalmente assiste os vídeos relacionados aqui, que tem muita coisa.